Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Gostaria que você pensasse em algo que seja precioso para você, alguma coisa que você atribui a essa coisa ou pessoa, enfim, grande importância, grande peso na sua vida. Vamos pensar em coisas que nós teríamos dificuldade de deixar. Gostaria que os irmãos me ajudassem, nesse momento, a construir aqui um pensamento nesse sentido. O que normalmente nós temos por mais precioso nessa vida, que nós teríamos dificuldade de deixar? O que os irmãos acham? Nossos filhos, os netos, hein? Os pais, o que mais? Hein? Esposo, depende do casal, né? Porque, bom, enfim, deixa para lá, vamos pensar em outras coisas. Sim, mas brincadeiras à parte, as pessoas que nós amamos são aquilo que há de mais importante para nós, né? E nós teríamos dificuldade de deixá-las, se caso fôssemos obrigados a isso por alguma razão. Mas e se fosse uma escolha, se fosse uma decisão nossa, uma decisão pessoal, que nós não fôssemos obrigados, seria mais difícil ainda do que se fôssemos obrigados ou seria mais fácil? Hein? Agora ficou dividido, hein? Se tivesse que ser uma escolha nossa, uma escolha voluntária, algo que nós escolhêssemos por nossa própria vontade, seria mais fácil ou mais difícil a gente deixar coisas que nós amamos e pessoas que nós amamos? Eis que a igreja está dividida, hein? Hein? É, porque depende da nossa vontade, né? Quando nós somos obrigados, acredito que acaba se tornando mais fácil. Por quê? Porque a gente não tem escolha, somos obrigados. Quando nossa vida está em risco, ou quando nós estamos correndo, né, risco de morte por alguma razão, enfim, alguém dissesse, olha, você deve agora negar a sua família, rejeitar a sua família, aqueles que são seus, aqueles que você ama, e, enfim, rejeitar a todos eles, porque senão vai acontecer isso. Acredito que seria mais fácil, não? Até por uma questão do medo que a gente sente naquele momento, dependeria da nossa coragem, mas, pelo que a palavra de Deus nos ensina, eu acredito que as decisões que nós temos que tomar, movidos pelo medo, pela insegurança, pela necessidade extrema, muitas vezes, são mais fáceis de serem tomadas por nós do que as decisões que nós temos que tomar quando nós dependemos apenas da nossa vontade. Porque a nossa vontade normalmente está orientada para coisas que que nos distanciam, na verdade, de valores nobres, de coisas valiosas realmente, que têm um valor real em si mesmos. Então, eu acho que nós estamos meio que indecisos nesse momento, mas quando a gente para pensar direitinho, a gente vê que é por aí, né? Quando depende da nossa vontade, é mais difícil. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão, sobre o desafio que existe em deixar as coisas que nós amamos neste mundo por amor a Cristo. Pensar um pouco sobre o quanto nós temos amado outras coisas mais do que o nosso amor a Cristo. Quanto nós temos amado outras coisas e pessoas mais do que amamos a Cristo, né? Então, mais ou menos sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje, aqui juntos, à luz da palavra de Deus. Então, nós vamos ler aqui no capítulo 19, a partir do verso de número 13. Esse é o nosso texto de referência para essa manhã.
Glória a Deus. Chegou lá? Muito bem, então vamos fazer a leitura a partir do verso 13, que diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da sua santa palavra. Ó Deus, a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar, Senhor, no mais íntimo do coração humano, a ponto de dividir alma e espírito, ó Deus, e trazer à luz as intenções e os pensamentos ocultos no fundo do coração. Então nós te pedimos que mais uma vez, nesta manhã, a tua palavra possa exercer este efeito em nossas vidas, e nós sejamos, ó Pai, discernidos pela tua palavra, e possamos discernir a nós mesmos à luz daquilo que ela tem a nos dizer nesta manhã. Então nós te pedimos, ó Deus, que a tua bênção nos capacite, de tal maneira que nós possamos falar e ouvir segundo o teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Desde as parábolas do reino, lá no capítulo 13 em diante, Jesus vem tratando de questões muito importantes acerca de valores. São aqueles valores que devem nortear a vida dos que querem segui-lo. E ele fala bastante sobre esses valores.
Quando ele inicia o quarto e penúltimo discurso, dentro deste evangelho, no capítulo 18, então vai tratar do caráter cristão. E ele fala de questões éticas, também importantes. Ele fala de humildade, ele fala de perdão, ele fala sobre a disciplina eclesiástica, e termina o capítulo falando da grande compaixão de Deus, que também deve mover e nortear as nossas atitudes em relação aos nossos semelhantes, ou seja, nós também devemos ser compassivos, como Deus é compassivo. Já no último domingo, nós vimos como começa o capítulo 19, que é o nosso capítulo, onde Jesus vai tratar da questão do divórcio, um tema muito espinhoso, como nós vimos no domingo passado, mas esse tema está na ordem do dia. Por quê? Porque o contexto do casamento é justamente onde mais se confirmam ou se negam os valores cristãos, não é? E Jesus ali está justamente chamando os seus ouvintes a um retorno ao padrão instituído por Deus. Os judeus então chegam para Jesus e dizem: olha, é lícito a um homem divorciar-se da sua esposa por qualquer motivo? A lei de Moisés diz isso. E Jesus diz: mas não foi assim desde o início, porque o que o Criador diz é diferente. Então, ele nos chama a voltarmos aos princípios, aos fundamentos instituídos pelo Criador, e cortar da lei de Deus tudo aquilo que qualquer tradição tenha acrescentado. E isso era muito comum nos dias de Jesus, como nós sabemos. A tradição dos mestres judeus havia acrescentado muitas coisas à lei, e que não eram parte da lei original que foi instituída por Deus lá no Sinai. Mas o nosso capítulo também marca o início da marcha de Jesus rumo ao Calvário. Logo no primeiro versículo, nós vamos ver aí que o texto diz que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Ou seja, depois daqui Jesus não voltaria mais para a Galileia. Essa era uma marcha sem volta para Jerusalém. Por 4 vezes neste evangelho, ele notificou aos discípulos que tomar a cruz fazia parte do plano original de Deus, tanto para a sua vida quanto para a sua missão neste mundo. Mas os discípulos pareciam pouco dispostos a aceitar as palavras de Jesus. E por quê? Porque para eles essa mensagem não fazia nenhum sentido. Essas palavras de Jesus não tinham nada a ver com a perspectiva que eles tinham do Messias. Um mártir? Como assim um mártir? Nosso Messias será um rei glorioso que virá para libertar o povo com uma força militar extraordinária e tudo será diferente. Não era esse o tipo de Messias que eles esperavam? Sim, mas o único Messias que Deus enviou, o Messias verdadeiro, ele veio como um servo sofredor, que iria ressuscitar sim ao 3º dia e conquistar grande vitória sobre a morte, sobre o mundo, sobre o pecado, mas ele veio como um Messias sofredor. Da mesma forma, eles não entenderam que todos os que querem seguir a Jesus precisam também tomar cada um a sua cruz. E é isso que Jesus vai dizer, com muita clareza, já no seu segundo discurso, no capítulo 10, 34 a 39. Então, qual é o ponto central aqui, irmãos? O ponto central aqui é o amor. O amor, sim. E esse assunto ele vai voltar lá no final do nosso texto, esse tema do capítulo 10, 34 a 39, nós vamos voltar com ele lá no final da nossa reflexão de hoje. Mas tudo está conectado a uma só questão. Quem quiser se tornar digno de Jesus, precisa aprender a amá-lo mais do que a qualquer outra coisa ou outra pessoa. Isso não tem negociação. Então, amar a Cristo acima de tudo e todos é igual a tomar a sua cruz. É o mesmo que perder a sua vida e achá-la em Cristo. Sem esta decisão, ninguém será constante
em viver à luz daquilo que Cristo ensina, ou seja, à luz dos valores do reino de Deus. Podemos viver por um tempo, por bastante tempo, mas não o tempo todo, e não para sempre. Mas qual é a meta cristã? Jesus ensina: aquele que perseverar até o fim será salvo. Pois bem, esse é o nosso assunto de hoje, o desafio de amar a Cristo incondicionalmente, acima e além de tudo. E nós vamos ver como Jesus trabalha essa questão na vida do jovem rico e também na vida dos seus discípulos. Então, vamos ver aí, na perspectiva do nosso texto de hoje, como isso se resolve. E para facilitar a compreensão, nós dividimos a nossa parte de hoje aqui, nossa porção, em 3 blocos. No primeiro, Jesus abençoa as crianças. No segundo, ele encontra com o jovem rico. E no terceiro, ele vai mostrar qual deve ser o alvo do verdadeiro discípulo. Então, primeiro, Jesus vai dizer aí nos versos 13 a 15, que nós já lemos, vamos ver outra vez. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Muito bem, pergunta: o que é que normalmente se entende com essa expressão de Jesus? Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O que se entende normalmente por esse texto? O que Jesus está dizendo? Hã? Como é que a gente entende isso no senso comum aí, na nossa cultura antiga, católica, por exemplo? O que a gente entende? Que as crianças são inocentes, são puras, e que elas vão para o céu, de qualquer maneira, né? Porque elas são puras, são inocentes, o reino de Deus é delas, pertence a elas, né? E isso encaixa, irmãos, com a nossa maneira de entender a realidade? Sim, porque nós olhamos para as crianças, pelo menos das crianças dos outros, porque as nossas nem tanto, mas a gente olha para as crianças dos outros e pensa assim: ah, são tão puras, são tão inocentes. As nossas a gente sabe que nem tanto, né? Mas até um certo momento da vida, quando a gente vê um bebezinho ali com meses de nascido, a gente olha para aquela criatura tão indefesa, tão dependente do nosso cuidado, não é? E ainda ontem nós conversávamos lá em casa sobre o quanto é impróprio, o quanto é incoerente o ser humano muitas vezes se tornar tão arrogante, né? Porque os animais têm as suas crias, e as crias logo nascem e já começam a fazer aquilo, né, para que elas foram feitas para fazer. Até comentava com o Danilo, eu gosto muito de assistir esses programas sobre criação, animais e tal, e aí estava vendo ali a período de procriação dos pinguins, e eles nascem, então logo nascem com pouco tempo de vida, pouquíssimo tempo de vida, eles já têm que cair na água e sair nadando, e veja bem, não é um nado tranquilo, porque lá estão as focas leopardo esperando por eles, né? Aquele almoço apetitoso que vai cair na água. Então, além de nadar, eles têm que lutar para sobreviver, com pouco tempo, semanas de nascidos. Eles precisam lutar para sobreviver. O ser humano começa a lutar para sobreviver quando? Depois de anos. Isso se ele for bem ensinado, porque se não for, ele vai passar a vida inteira achando que o mundo é um jardim da infância, um parque de diversões, e às vezes vai chegar aos seus 50 anos como um adolescente de 50, né? Mas assim, na ordem natural das coisas, não é assim. Então, veja, nós sempre temos essa ideia de que a criança é esse ser puro, inocente, né, e que vai para o céu de qualquer maneira, porque é uma criatura pura que merece ir para o céu. Então, assim, irmãos, claro, uma criança, até que ela alcance a idade da razão, se ela vier
a óbito se ela morrer, claro que ela vai para o céu, mas ela não vai para o céu porque merece, porque ela é pura e inocente, ela vai para o céu porque Jesus pagou o preço pelos pecados dela. Essa é a razão. Então, o texto aqui não está dizendo absolutamente que as crianças são seres inocentes e puras, né? E que nós, para vivermos uma vida agradável a Deus, deveríamos voltar a ser crianças. Não é isso que Jesus quer dizer. Lá no capítulo 18, se você voltar aí, numa página, você vai ver que Jesus já havia falado sobre isso no verso 2, quando ele chama uma criança e coloca no meio deles e diz: digo a vocês que se não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Então, qual é a principal virtude que Jesus destaca naquelas crianças? A humildade, o senso de dependência, não é? Então, Mateus, de novo, traz aqui as crianças para o centro da sala de aula, não é? Como nós vimos agora, repetindo o que estava já no capítulo 18, a diferença é que lá o próprio Jesus é quem traz as crianças e aqui é o povo que traz as crianças. Os pais querem que Jesus abençoe as suas crianças. Eu quero abrir um pequeno parêntese aqui para falar sobre isso. Isso aqui é algo digno de elogio, irmãos. Que atitude sábia e piedosa desses pais, não é? Trazerem os seus pequeninos a Jesus para que ele impusesse as mãos sobre eles. Talvez aquelas pessoas não tivessem ideia do peso e do valor do que elas estavam fazendo, mas nós temos, não é? Ou pelo menos deveríamos ter, e quiséramos nós que os pais cristãos de hoje, né, tivessem também essa consciência e se empenhassem também em levar os seus filhos a Jesus. Quem dera que vissem nesse gesto uma oportunidade de definir para sempre o futuro dos seus filhos, das suas crianças. Porque quando nós ensinamos desde pequenos os nossos filhos o caminho do Senhor, a Bíblia diz que eles, quando crescerem, não se desviarão. E isso vai garantir para eles uma vida abençoada, porque é uma promessa da palavra de Deus. Não é? Consagrando os nossos filhos, as nossas crianças a Cristo, e livrando suas vidas das garras afiadas desse sistema cruel e perverso, nocivo, que atenta contra elas com todo o ímpeto já nos nossos dias. O que muitas vezes nós vemos, irmãos, na atitude de pais cristãos, inclusive, é o exato oposto. Fazem tudo para impedir que o caminho dos seus filhos a Cristo esteja livre. Muitas vezes de uma maneira violenta contra os filhos, arrogante, orgulhosa, incompassiva. Falam de Jesus, mas ao mesmo tempo negam Jesus com suas ações, não é? O que muitas vezes vemos é justamente isso, uma atitude oposta a essa dos pais que levam as suas crianças a Jesus, lamentavelmente. Inclusive no contexto secular, o que tem chegado ao nosso conhecimento é que muitos pais estão guiando suas crianças na direção dos projetos satânicos, dando a elas a oportunidade de crescerem sem definir o seu gênero, para que elas escolham, quando elas tiverem uma idade que permita que isso aconteça. Irmãos, o mundo é mau mesmo. Então, eu quero deixar essa pequena reflexão, dentro desse parêntese, para os pais daqui presentes. Que nós possamos aprender com o exemplo desses pais, que levaram seus filhos a Jesus. Mas eles tiveram que enfrentar oposição, porque os discípulos não queriam. Eles se colocam no caminho, aqui diz o verso 14, né? Aliás, o verso 13, que os discípulos os repreendiam. Eles tentavam impedir que as crianças fossem trazidas a Jesus. Por quê? Irmãos, bem, o texto não diz o porquê, mas pela maneira como nós já sabemos que as crianças eram desvalorizadas naquela sociedade, nós podemos imaginar. Talvez fosse porque os discípulos queriam proteger Jesus do assédio ali, livrar Jesus daquele assédio,
não é? Impedir que Jesus fosse incomodado pelas crianças, mas o texto paralelo de Marcos nos dá uma boa pista sobre outra possibilidade, né? Sobre essa outra possibilidade, de que eles queriam livrar Jesus desse incômodo, desse desconforto, e Marcos 10,14 vai dizer que Jesus ficou indignado com a atitude dos discípulos. Então é provável que a intenção deles tenha sido de poupar Jesus desse desconforto, desse incômodo. E para Jesus a simples ideia de que as crianças poderiam incomodá-lo já teria sido suficiente motivo para deixá-lo irritado com os discípulos. Então, de novo, ele afirma: o reino dos céus pertence às crianças. E é interessante como a gente vê essa atitude dos discípulos se repetir várias vezes, não é? A mulher que estava sofrendo com fluxo de sangue queria chegar a Jesus e os discípulos fazendo aquela segurança ali, aquela barreira, não querendo deixar, e outras situações que nós vemos o mesmo acontecer. Isso fala para nós, irmãos. De que maneira nós também, muitas vezes, embarreiramos o caminho das pessoas, impedindo que elas cheguem a Cristo, através do nosso mau testemunho, através da nossa falta de compromisso com uma vida realmente engajada fora do contexto da igreja, do ambiente de culto, não é? Talvez a falta de demonstração da nossa parte de que nós amamos a Cristo acima de todas as coisas. Então, se nós não amamos, como é que nós queremos ensinar os outros a amá-lo acima de todas as coisas? Então, mais uma vez, a questão aqui não era que Jesus atribuísse uma inocência ou impecabilidade às crianças, não. Ele sabia que as crianças eram tanto herdeiras do pecado quanto os adultos, né? Parece que isso fica sugerido lá no texto do capítulo 11, 16 a 19, quando ele usa as crianças num contexto ali extremamente negativo em relação à aceitação tanto do seu ministério quanto de João Batista. Mas, assim como na ilustração do versículo 1 do capítulo 18, o conceito aqui é de que o reino de Deus pertence àqueles que o recebem como uma criança, de um modo simples, com o coração sincero, sensível e disposto, ainda que pecadores, sim, mas que não impõem pré-condições ou que não estabelecem reservas baseadas em desconfiança em relação a Cristo e aquilo que Ele tem a nos oferecer, mas uma confiança plena de que Ele tem o melhor para nos dar. Então é assim que nós devemos receber o reino. E fechando esse bloco, dentro do nosso texto, depois de repreender os discípulos, então Jesus impõe as mãos sobre as crianças e as abençoa, e ele se retira dali. Na sequência, nós vamos ver uma situação que ilustra bem o porquê de Jesus usar tão frequentemente as crianças como exemplo de como se deve receber o reino, né? E aqui uma observação: para Jesus receber o reino dos céus e herdar a vida eterna são termos sinônimos, ou seja, significam a mesma coisa. Então vamos ver a seguir aí nos versos 16 a 26, que vão dizer então que o jovem rico, né, se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, o que de bom farei para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Então, a questão aqui que Jesus está propondo para esse jovem, para ele seria algo impossível, porque o versículo 22 responde: mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, a gente divide esse segundo bloco em duas partes. A primeira parte vem do 16 ao 22. E nós vamos perceber aqui que, na primeira parte, Jesus mostra a escolha infeliz desse jovem rico.
E na segunda ele vai esclarecer que as riquezas deste mundo, além de não poderem abrir as portas do reino dos céus, elas são propensas mais a fechar essas portas para quem as possui. É o perigo de tropeçar no sucesso. Então, primeira parte, nós vemos aqui a história, o relato sobre o jovem rico. Enquanto Jesus caminha para o seu próximo destino, esse jovem se aproxima dele e faz uma pergunta. O texto de Lucas acrescenta que este jovem era alguém da alta sociedade de Jerusalém, capítulo 18, verso 18. E o que é que ele pergunta para Jesus? Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Bom, para entender a resposta de Jesus, nós precisamos primeiro entender a pergunta. Quando nós juntamos as narrativas dos 3 evangelhos sinóticos, nós percebemos uma atitude sincera desse jovem. O Marcos, Evangelho de Marcos, acrescenta que ele, mesmo sendo da alta sociedade, ele se ajoelhou aos pés de Jesus, o que mostra uma atitude de humildade, de quebrantamento. Ele chama Jesus de mestre também, que é um reconhecimento da autoridade de Jesus. Ele faz uma pergunta muito importante, que mostra que ele atribuía grande valor à opinião de Jesus sobre aquele tema. Mas a questão qual é? Existe algo de errado na pergunta dele? Sim ou não? O que vocês acham? Existe algo de errado nessa pergunta? Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Bom, hein? Ele se achava bom? É uma questão importante, não é? Sim. A ideia de mérito. Ele se coloca como se ele pudesse, por meios próprios, alcançar a vida eterna. E esse é o ponto principal. Ele se achava bom, não é? Então, a questão aqui é que a pergunta ela está baseada em falsa premissa. Na verdade, em 2 falsas premissas. Primeiro, na suposição de que o homem natural é capaz de escolher o bem e praticá-lo a ponto de impressionar a Deus. Ou seja, ele pode ser tão bom a ponto de impressionar a Deus, não é? O que normalmente acontece quando morre uma pessoa que a gente sabe que era uma pessoa generosa, uma pessoa boa, mas que não entregou a sua vida a Jesus? Como é que normalmente a gente interpreta essa questão? É fácil a gente lidar com isso? Não é fácil, porque quando chega lá na hora, aí fica aquele bochicho, Será que ela foi para o céu? Ah, deve ter ido, porque era uma pessoa tão boa. Aí o outro fala, mas ela não entregou a vida a Jesus. Aí a outra replica, não, mas ela não amava tanto? A Bíblia não diz que é o amor? O amor é que é o mais importante? Então é claro que ela foi para o céu, Pelo contrário, se morre uma pessoa que a gente sabe que praticou o mal a vida inteira, mas que nos últimos momentos da sua vida, lá no leito de morte, alguém foi e pregou o evangelho para ela e ela se entregou a Cristo com toda a sinceridade e com toda a integridade do seu coração, mas a gente não sabe. Então essa pessoa morre e a gente diz o quê? Esse aí foi direto para lá, para o fundo do inferno. Então, são questões que mostram como o nosso julgamento a respeito das coisas pode ser equivocado, assim como o desse jovem rico. Não estou dizendo aqui, irmãos, que fazer o bem ou o mal para Deus tanto faz. Não, não é isso não. Fazer o bem é uma obrigação do cristão, como deveria ser uma obrigação de todo ser humano. E nós conhecemos pessoas que, mesmo não estando na igreja, mesmo nem crendo em Jesus, são pessoas generosas. Como é que a gente explica isso? Bom, Calvino explicava isso da seguinte forma, ele dizia que essas pessoas elas são boas porque a graça comum de Deus opera na vida delas, levando seus corações a agirem de forma generosa, porque Deus, a graça de Deus, ela não age só nos crentes, ela age também nos descrentes, tanto para conter o mal, para que ele não possa ainda ser o mal, todo o mal que ele pode ser, mas também para inspirar o bem, para que os seres humanos não se matem, não se destruam uns aos outros. Então, não é difícil explicar essa questão.
mas sempre é uma questão espinhosa para nós, não é? A segunda falsa premissa é que ele também acreditava que a vida eterna pode ser conquistada por mérito humano, por obras ou por obediência aos termos da lei. Então, em relação à primeira falsa premissa, Jesus responde: por que você me pergunta sobre o que é bom? Ou seja, a que padrão de bondade você está se referindo, jovem? Jesus não está filosofando, irmãos, ele só está demonstrando que, de acordo com o seu padrão de bondade, só existe um que é realmente bom. E Marcos e Lucas explicam que é Deus. Mateus deixa subentendido, mas Marcos e Lucas são explícitos e dizem: só há um que é bom, que é Deus. Então, a primeira resposta de Jesus mostra que não há bondade no ser humano que possa impressionar a Deus. Entende isso? A bondade agrada a Deus? Sim, mas ela não pode impressionar a Deus a ponto de fazer com que a pessoa que pratica a bondade seja merecedora de salvação. É por isso, irmãos, que as obras não salvam. É por isso que quando, de um modo geral, todas as propostas espiritualistas que existem apostam na prática do bem, inclusive existe um texto chamado Evangelho, o Evangelho, como é que é? Eu esqueci agora o nome, mas a premissa do Evangelho é o amor desse Evangelho. É um Evangelho que foi escrito por um espírita, e ele diz que fora da caridade não há salvação. Olha só, é uma cilada. Por quê? Porque Jesus falou do amor, sim. O amor é o dom mais importante, sim, o apóstolo Paulo falou sobre isso. O crente deve amar o seu semelhante, sim. Então, olha só a cilada que existe aí. Mas nós lemos na carta aos Hebreus que sem derramamento de sangue não existe remissão. Olha só como parece uma coisa com outra. Quando alguém diz, fora da caridade não há salvação, o que essa pessoa está dizendo? Não, a carta aos Hebreus está errada. O essencial para a salvação não é o derramamento do sangue de Cristo, é a prática da caridade. E é muitas vezes nisso que nós somos enganados. Ou seja, o padrão do amor aqui define tudo. O padrão do amor a que Cristo se refere é o amor de Deus, é a própria pessoa de Deus que é amor. Então, a primeira resposta de Jesus mostra que não há bondade no ser humano que seja capaz de impressionar a Deus. Na verdade, em diversos momentos, Jesus deixou claro que qualquer bondade que se revele no homem ou para o homem vem de Deus apenas. Não é? Então, eu cito somente 2 exemplos, Marcos capítulo 6, versículos 25 a 34, que fala da inquietude do homem no mundo mau, e a bondosa providência divina sobre ele, onde Jesus diz, poxa, se o Pai cuida dos pássaros e cuida das plantas, será que não vai cuidar de vocês? Vocês não valem para ele muito mais do que os pássaros, muito mais do que as plantas? Ou seja, mostra o quê? Que toda bondade que nós recebemos e praticamos procede de Deus. Segundo Marcos 18, 21 a 35, nós vimos já na semana passada, a tendência humana natural de pagar o bem que recebe de Deus com o mal contra o seu semelhante, quando Jesus diz, olha, se vocês não perdoarem as faltas dos seus semelhantes contra vocês, muito menos o vosso Pai perdoará as faltas de vocês, porque Ele tem perdoado, Ele tem sido bom. Em relação à segunda falsa premissa de que o homem pode conquistar a vida eterna por obras de obediência à lei de Deus ou coisa assim, Jesus se limita a mostrar o preço para se entrar na vida eterna. Veja aí o verso 17, no finalzinho que ele diz, se você quer ganhar a vida, quer entrar na vida, faça o quê? Guarde os mandamentos. E nós que conhecemos a carta aos Gálatas, nós sabemos que é impossível para o homem guardar os mandamentos. Então, o que Jesus está dizendo para ele? Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele, se você quer ganhar a vida por você mesmo, faça o impossível. Faça aquilo que só Deus pode fazer e você vai conquistá-la. Jesus está sendo irônico, não, ele está sendo claro, ele não está sendo cínico, nem irônico,
né? A questão é que, para você entrar na vida, você tem que atingir o padrão da justiça de Deus. Você deve guardar cada vírgula dos mandamentos, conforme ele vai dizer lá no capítulo 5. Ou seja, é impossível aos homens. É o que Jesus está dizendo aqui àquele jovem: você não pode conquistar a vida eterna. Mas o jovem ainda não entende o que Jesus está dizendo e ele insiste e relativiza o que o Senhor diz com a pergunta: quais mandamentos o Senhor quer que eu guarde? Meus irmãos, os judeus consideravam mais de 600 ordenanças que deveriam ser guardadas. Eles aumentaram muito aquilo que Deus ensinou ainda com as suas tradições. Então, esse homem tem uma certa razão em perguntar: quais mandamentos eu devo guardar? Então, é interessante que Jesus não se aborrece com ele, não. Jesus desce ao nível dele, né? E é interessante que ele cita apenas alguns dos mandamentos. Quais mandamentos ele cita? Vamos ver aí? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre, ame o seu próximo como a você mesmo. Quantos mandamentos tem aí? 6. E quantos mandamentos foram dados a Moisés? 10. Quais os mandamentos que estão faltando aí? Da relação do homem com Deus, de 1 ao 4, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, guardarás o santo sábado do Senhor, o 7º dia. Por que Jesus deixou de fora esses 4 primeiros mandamentos? Porque o problema do jovem está justamente aí. O ponto que impede esse jovem de receber a vida está relacionado à sua relação com Deus. A relação dele com Deus está torta, está torcida, está errada, ela está mal direcionada. Então Jesus não se aborrece com ele, cita apenas os 6 mandamentos finais. Então o jovem demonstra o mesmo auto-engano que acomete a cada ser humano. No versículo 20 ele diz: então está tranquilo, isso aí eu faço desde a minha juventude. Estou garantido então, obrigado Jesus, valeu. Ele acreditava sinceramente que viver uma vida bem intencionada era o mesmo que não pecar. Mas o fato é que a sua própria afirmação de que ele guardava aqueles mandamentos havia muito tempo já era falso testemunho. Então ele já estava pecando na própria afirmação dele. Porque eu tenho certeza que até aquele momento, durante o curso do dia em questão, ele já havia praticado todos aqueles pecados ali, muito mais. Então a reação de Jesus a essa declaração é extraordinária. Sabe por quê? Porque de acordo com Marcos 10, 21, Jesus olha para ele com amor. Olha só que interessante. Se fôssemos nós, a essa altura já estaremos bem irritados com ele, né? E já estaremos fuzilando ele com o nosso olhar. Mas Jesus olha para ele com amor. Ou seja, as suas palavras não afetam Jesus, né? E o que Jesus diz a seguir não é uma acusação, mas é um gesto de compaixão. Porque ele conhecia o coração daquele homem, então ele oferece a ele mais uma oportunidade. E aí o versículo 21, o que Jesus vai dizer? Bom, muito bem, você está no caminho certo, mas te falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres, depois vem, me siga e você terá um tesouro no céu. Imagine, irmão, se essas palavras fossem palavras literais. Quem é que ia se salvar? Não, só os ricos. Porque só os ricos é que têm coisas para vender, né? A gente não tem nada para vender. Se a gente vender o que a gente tem, a gente não vive, não é? Mas quando Jesus está dizendo isso daqui para ele,
Jesus está falando das suas muitas propriedades, ele está dizendo, olha, vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, então só o rico ia se salvar, porque só ele tem coisa para vender. Mas aí, o texto diz o quê? Que o jovem foi embora como? Triste. Então, o que faltava àquele homem? Faltava examinar o seu coração. Faltava enfrentar aquilo que estava oculto aos olhos de todos, mas não aos olhos de Jesus. Jesus sabia que mesmo que fosse possível a ele ter guardado todos aqueles mandamentos, ainda assim havia em seu coração cadeias que o mantinham escravo, amarrado, longe da vida eterna. E o que era? O materialismo, o amor ao dinheiro, o apego aos bens. Então, logo, ele vinha quebrando sistematicamente o quê? O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Os seus bens se tornaram um ídolo em sua vida. Então, onde é que estava o seu amor? Nos bens. Não nos bens que ele possuía, na verdade, mas nos bens que o possuíam. Não é? Quando nós amamos a qualquer coisa mais do que a Deus, aquilo que nós amamos passa a nos possuir, se torna o nosso Senhor. É por isso que Jesus diz lá, em outro momento, vocês não podem servir a Deus e às riquezas, porque quem não serve a Deus, idolatra as riquezas, acaba se tornando servo daquilo que adora. Não é? Não é isso que acontece na adoração dos falsos deuses? Quem adora falsos deuses é servo desses falsos deuses. Então, é o que dissemos lá no início, tudo se resume no quê? No amor, não é? Observe que ainda que ele fosse capaz de obedecer a Jesus e vender tudo o que ele tinha, não seria a sua decisão que lhe garantiria a vida eterna. Preste atenção no final da ordem de Jesus. O que ele diz? Depois, venha e siga-me. Então, seguir a Jesus como seu único Salvador e Senhor é o que lhe garantiria a vida eterna. Mas, pela escolha triste que ele fez, o que nós podemos concluir é que para ele, embora ele demonstrasse boa opinião a respeito de Jesus, tivesse respeito pelo Mestre, a sua decisão de ir a Jesus não foi acompanhada de fé para a salvação. Isso acontece com muitas pessoas. Esse é o problema daquilo que a gente chama de falsa conversão. É quando as pessoas vêm a Jesus, mas não vêm acompanhadas de fé para a salvação. Elas vêm porque elas têm o desejo de resolver questões importantes na vida delas, e elas acreditam com justiça que Jesus pode resolver os seus problemas, e pode. Mas muitas vezes o que acontece é que elas acabam sendo abençoadas por Cristo e aqueles problemas que elas levam são resolvidos, e então elas ficam ali acreditando que de fato elas se converteram, porque Cristo abençoou a vida delas. Mas veja, quantos leprosos foram curados? Questão de prova, hein? 10. E quantos voltaram? 1. Então, quantos se converteram? 1. Mas 10 foram abençoados. Percebe? Se fosse uma igreja, nós teríamos 10 membros. Esses 10 membros entregaram sua vida a Jesus. Aleluia. Mas quantos se converteram? Só 1. Então, meus irmãos, seguir a Cristo de todo o coração, de toda a alma, segui-lo com entendimento, segui-lo com todo o amor, com toda a dedicação, não é? A sua decisão não foi acompanhada de fé para a salvação. O que ele procurava era a aprovação de Jesus a uma vida que ele julgava que era quase perfeita. Ele disse, Senhor, eu só preciso aqui de um autógrafo, não é? Pode ser até uma rúbrica, não precisa nem assinar por extenso. É só colocar JC, pronto, está resolvido. O que ele queria? Que Jesus referendasse a vida dele como uma vida perfeita. Não é? E como isso acontece, não é, irmãos? Ele queria ser bom, ao invés de se entregar ao único que é bom de fato, que é Deus.
Então, esse é o ponto aqui, nessa primeira parte do nosso segundo bloco. A segunda parte fala sobre o perigo de tropeçar no sucesso, 23 a 27, quando o texto diz aí, por isso o reino dos céus... perdão, irmãos, estou lendo já eu virei a página, estou lendo no capítulo 18. Perdão, versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o que será, pois, de nós? Olha só. Então aqui Jesus vai mostrar que o sucesso é tão perigoso, ou mais perigoso a fé do que o fracasso. Eu imagino uma cena mais ou menos assim, Jesus olhando com tristeza no olhar para aquele jovem que se afastava, triste, depois do que ouviu de Jesus, porque ele acabou de jogar fora a maior oportunidade da sua vida. Então Jesus, ainda olhando para ele, pronuncia essas palavras, em verdade, lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ou, dificilmente herdará a vida eterna. Mas sabe agora por que nós dissemos no início que entrar no reino e herdar a vida significam a mesma coisa para Jesus? Está dizendo isso sobre os ricos, por causa da atitude daquele jovem rico, que serviu como uma referência para aquele momento, né? Então, ele está dizendo algo que é importante, mas não só importante, que é decisivo, porque a atitude daquele jovem o afastou da vida eterna, algo que que no início seria a sua meta, alcançar a vida eterna, mas que se mostrou não tão verdadeiro, porque para ele a vida eterna valia menos do que os seus bens. Então aí está o ponto, irmãos. Existe um livro chamado Você é Aquilo que Ama. E esse livro afirma, baseado em Agostinho de Hipona, que o pecado é o amor desordenado. No primeiro capítulo, o autor mostra que nós fomos feitos para amar. Porém, o pecado corrompeu essa virtude que Deus colocou em nós e desviou a nossa atenção, nos levando a amar as outras coisas ao invés de amar o nosso Criador. Paulo fala isso na carta aos Romanos, no primeiro capítulo. Então, a questão aqui não é se nós vamos amar alguma coisa acima de tudo ou não. Nós vamos amar. Alguma coisa nós vamos amar acima de tudo. A questão é saber o que nós vamos amar acima de tudo. Eis o ponto fraco dos ricos, de acordo com Jesus. Então, a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus é ilustrada com uma comparação, versículo 24. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eis aqui uma outra pegadinha, assim como a história das crianças. Isso é apenas uma figura de linguagem, irmãos. Nós não temos que procurar a porta da agulha na Terra Santa, para saber por que Jesus falou isso, até porque essa porta foi construída somente na Idade Média, ela não existia na época de Jesus. Isso é perder completamente o ponto central da mensagem. Jesus usa isso apenas como uma ilustração. Então, nem o camelo, nem a agulha são tão importantes aqui, não. O que importa é que Jesus estava afirmando categoricamente que o apego excessivo ao sucesso financeiro, aos bens materiais, às coisas que nós possuímos, acaba nos privando de herdar a vida eterna. Esse é o ponto. Porque, nesse caso, o sucesso se torna um ídolo. Entende? Como essa afirmação de Jesus soou aos ouvidos dos discípulos? Estranha, como soaria nos ouvidos de qualquer um de nós, como soa, né? Como é que os ricos são vistos? Como bem-aventurados,
privilegiados. Veja lá o Salmo 73, Salmo de Asaf, onde ele fala dos ímpios que são ricos, que têm tudo. Ele diz, em vão lavei as minhas mãos na inocência, porque eu olho para os ricos e eles estão sempre bem, sorridentes, não é? Rindo à toa, contentes com tudo, enquanto o justo padece de muitas aflições. Na cultura judaica, um rico era visto como alguém favorecido por Deus, um abençoado. E até hoje a sensação que se tem em relação aos ricos deste mundo é que nada está fora do alcance deles, não é? Eles possuem dinheiro, possuem poder, possuem a capacidade de comprar quase tudo que eles querem ter, são favorecidos pelo sistema deste mundo, os seus crimes são mais leves, a sua arrogância é chamada de excentricidade. Olha que coisa bacana. Nossa, ele é tão excêntrico, não é? Porque é rico. Porque se fosse pobre, todo mundo dizia, isso aí é um arrogante, não é? Eles têm reserva dos primeiros lugares, onde quer que vão, camarotes, os melhores, as melhores mesas dos melhores restaurantes. Então, é claro que eles também deveriam ter a preferência quando se trata de entrar na vida eterna, não é verdade? Só que não. Isso confundiu a mente dos discípulos de Jesus. O texto diz que eles ficaram muito admirados, versículo 25. O raciocínio deles é lógico, não é? O ponto de vista da compreensão humana aqui prevalece. Eles pensavam só naquilo que eles tinham em termos de cultura, incutido na mente deles. Então eles pensaram, nesse caso, é impossível ao homem se salvar. Então Pedro trouxe a preocupação mais para perto e perguntou, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o que será, pois, de nós? Uma pergunta legítima. Então, que está claro que a declaração de Jesus sobre os ricos deixou todos alarmados. Por quê? Porque os valores do reino de Deus ainda não estavam bem fundamentados em seus corações. Então Pedro diz, Senhor, nós fizemos o que o Senhor pediu ao jovem rico para fazer, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? Mas se mesmo os ricos que são favorecidos por Deus dificilmente herdarão a vida eterna, se é impossível, isso quer dizer que não há esperança para ninguém. Por isso ele pergunta. Mas veja como a influência da cultura em nossas vidas pode nos levar, irmãos, injustificadamente, até a desesperar em relação ao favor de Deus. Por isso nós precisamos entender a vida cristã como uma contracultura. Né? Eis aí a importância do contato direto com a palavra de Deus, do estudo diligente, do aprofundamento da nossa comunhão com Deus. Veja o quanto é importante que nós entendamos a nossa fé como uma cosmovisão diferente, apartada do sistema deste mundo, do meio no qual nós vivemos. Ser cristão, irmãos, não é professar uma religião. Ser cristão é abraçar um estilo de vida totalmente diferente. É viver à luz da cultura cristã, do reino de Deus, da palavra de Deus, da cosmovisão cristã. Então, na nossa fé, nós só podemos, conquistar se primeiro nós formos conquistados. Nós só iremos ganhar se primeiro estivermos dispostos a perder. Nós só desfrutaremos da verdadeira vida se primeiro nós estivermos dispostos a morrer para este mundo. Eu acho linda aquela expressão de Paulo em Filipenses 3, quando ele diz, olha, eu ainda não sou perfeito, não alcancei a perfeição, mas eu deixo aquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi vivido, eu deixo tudo para trás e sigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Olha só que coisa interessante. Ele sabia que ele só poderia conquistar porque ele primeiro foi conquistado. Ou seja, ele só poderia alcançar a recompensa, a vida eterna, porque a sua vida já havia sido entregue às mãos de Cristo. Ele já havia morrido para este mundo. Não é? Então, tudo isso, irmãos, está posto por uma razão muito simples.
Em toda a existência humana só existe um grande vencedor e o nome dele é Jesus Cristo. Só ele é o grande vencedor. Somente ele pôde dizer com toda razão: eu venci o mundo. E isso é verdadeiro. Ele é a própria vida, portanto, só ele pode dar a vida eterna. Só ele pode abrir as portas dos céus, do reino celestial, tanto aos ricos quanto aos pobres. Então, de fato, para os seres humanos é impossível, mas é possível para Deus por meio do homem-Deus, Jesus Cristo. E essa afirmação de Jesus certamente reacendeu na mente dos seus ouvintes as lembranças das palavras da antiga Escritura, quando o anjo pergunta para Abraão e Sara sobre a possibilidade de eles terem um filho. O anjo pergunta: há algo impossível para Deus? Capítulo 18 de Gênesis, versículo 14. Ou quando o próprio Jó, coberto de feridas dos pés à cabeça, ele declara por fé: eu sei que tu podes todas as coisas. Jó 42, versículo 2. Isso aqui é fácil se dizer, irmãos, quando nós estamos confortavelmente instalados no nosso sofá. Mas quando você está coberto de feridas dos pés à cabeça, todo mundo te abandonou, inclusive sua esposa, você está sozinho. Não é fácil você declarar isso. Você só pode fazer isso se o Espírito de Deus estiver sobre você. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, no início ali, ele diz: ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Ninguém confessa o senhorio de Cristo se não for por uma influência do Espírito Santo. Então, por isso, Jesus tem ótimas notícias para Pedro e para os demais discípulos e para nós. A justiça de Deus não é igual à justiça deste mundo. Ela não é parcial. Deus sabe recompensar aquilo que mostra real valor. Então, veja o que diz aí os versículos finais, e nós vamos concluir aí, né? Jesus vai mostrar qual é o grande alvo da carreira cristã, 28 a 30. Jesus lhes respondeu, ele não respondeu somente para Pedro, mas para todos. Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Interessante isso, né? Promessa de Jesus. E a gente percebe aqui uma relação extraordinária com o capítulo 10. Vamos ver o capítulo 10? Deixa marcado aí o 19. Vamos ao capítulo 10. Nós falamos sobre isso lá no início, né? Então veja aí o que diz a partir do 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. O que é isso para os discípulos nesse momento? Um enigma. É um enigma que Jesus está propondo aqui. Veja que ele não diminui o tamanho da decisão de deixar tudo para segui-lo. É uma decisão difícil para todos, não só para os ricos. E eles são citados especificamente aqui como exemplos extremos, não é? Então, a questão é que não é difícil correr para um altar num domingo e no momento do apelo a gente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, estou pronto para deixar tudo e te seguir. Mas, na segunda-feira, o chefe durão e opressor está me esperando lá, ao lado do relógio de ponto. E eu tenho que prestar contas a ele. O preço do barril de petróleo cai lá no Oriente Médio e o poder de compra do meu salário é reduzido em 10% no mercado.
O governo gasta mais do que arrecada e cria um imposto novo para cobrir o rombo. E outro tanto é descontado dos meus rendimentos. Eu trabalho duro, com sacrifício consigo juntar dinheiro para comprar a casa própria. E lá do outro lado a inflação explode e o meu dinheiro é confiscado. O que eu faço? A pergunta é, num contexto como esse, qual seria o alvo de qualquer pessoa? Enriquecer, ganhar dinheiro. Não tem jeito. É a minha meta. Conseguir mais 1 ou 2 empregos, fazer de sucesso da carreira a minha grande meta na vida. Não é investir em qualquer coisa que prometa grande rendimento em espaço de tempo curto, mesmo com risco. Não é? Quem lê, entenda bitcoins. A solução é ter muito dinheiro, é me tornar rico. É isso que vai resolver os meus problemas. Aí eu vou para a igreja no domingo e o pastor lê Mateus 19, 23 e 24. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E eu já não sei o que pensar. Né? Imagina então a mente dos discípulos. Eles não sabiam o que Jesus diria depois, como nós já sabemos. Por isso Jesus lida com todo respeito com a pergunta de Pedro: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Então Jesus vai dar uma resposta adequada àquela questão legítima. Na verdade, a resposta dele, como nós vimos, vai responder o enigma de 10, 34 a 39, não é? Como nós havíamos antecipado no início. Então lá Jesus diz, quem não deixa pai, mãe, filho, filha, não é, sogro, sogra, tudo para trás, família, bens, quem não deixa tudo para trás e não vem após mim, não é digno de mim. Aí aqui no verso 29, ele diz, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha só. Está respondido o enigma. Existe uma recompensa. Eis a solução para a pergunta de Pedro, para a pergunta dos discípulos e para as nossas perguntas. Haverá uma grande recompensa. De uma grandeza tal que tudo de mais precioso que exista para nós neste mundo se torna em nada. É como Paulo vai dizer aos Filipenses, ele diz, eu decidi reputar tudo como lixo por amor a Cristo. Deus vindicará o seu povo, irmãos. Lá no Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 11, nós vemos as testemunhas que estão sob o altar, e elas perguntam, Senhor, até quando não vindicarás o nosso sangue que nós derramamos por causa do teu nome? E o texto diz que são dadas a eles vestes brancas, até que se complete o número dos redimidos, e então o Senhor trará a vindicação, o Senhor virá com vingança e realmente vindicará todos aqueles que são seus e trará recompensa para os justos. Louvado seja Deus. Mas enquanto nós estamos aguardando esse desfecho da história, irmãos, é preciso lembrar sempre que os que querem ganhar este mundo vão perder a eternidade. Enquanto os que estão prontos a perder o mundo certamente ganharão o privilégio de entrar na vida. Este é o sentido da frase, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Então Jesus está dizendo aqui, os que têm e confiam no que têm para herdar a vida, serão deixados de fora. Últimos aqui é no sentido de serem deixados de fora. Mas os primeiros, os últimos serão os primeiros. Ou seja, aqueles que têm os maiores privilégios, né, mas fazem desses privilégios a sua razão de viver e confiam neles para serem salvos, estarão nos últimos. E aqueles que entregaram tudo por amor a Cristo estarão entre os primeiros.
Então, irmãos, a questão é que a simples bondade que nós possamos expressar, já a título de conclusão, não pode nos salvar. É preciso nos libertarmos do ídolo do materialismo, do apego excessivo aos bens. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado enriquecer. O pecado é quando isso se torna um ídolo para nós. É quando nós deixamos que essas coisas tomem o lugar que é de Cristo nos nossos corações. Então, aqui, a questão é de sabedoria. É de definir claramente onde está o nosso amor. O que é que nós amamos mais do que a Cristo? Nós precisamos resolver essa questão. No reino de Deus, as coisas são muito diferentes do que são no mundo. Se no mundo, quem pode mais chora menos, no reino de Deus, muitos que hoje podem mais, no reino de Deus, estarão fora e chorarão por toda a eternidade. Então, o amor define tudo aqui. É claro que deixar tudo para nós tem um significado diferente daquele que teve para os primeiros discípulos de Jesus, foi no sentido literal, não é de deixarem tudo mesmo para irem com Jesus por onde quer que Jesus fosse. E eles não viveram uma vida regalada, foi uma vida muito simples, de muita privação. Dependiam de milagre para poder comer o pão de cada dia. Cristo estava ali para realizar milagres, mas nem todo dia, como a gente já falou aqui diversas vezes, tinha pão e peixe fresco. Muitas vezes eles tinham que comer comida requentada. Mas embora o nosso chamamento e o significado para nós seja diferente, a essência permanece a mesma, porque a pergunta deve ser feita constantemente: o que é que eu amo acima de tudo? É a Deus? É a Cristo? Ou é aos meus bens, as minhas posses, aquilo que eu possuo? E é uma pergunta de ilustração muito interessante que eu gostaria de fazer para você. Eu acho que define bem qual deve ser a nossa postura neste mundo. Se fosse prometido para você receber um belo pedaço de terra à beira do mar, né, num lugar bonito, onde você pudesse viver uma vida tranquila, pacífica, olhando o nascer do sol e o pôr do sol todos os dias, vivendo ali com aquela paisagem maravilhosa diante dos seus olhos. Se isso fosse oferecido para você em caráter imediato, mas, por outro lado, alguém oferecesse para você o mundo e dissesse para você: olha, se você esperar um pouco mais, você pode ser dono do mundo inteiro. O que você escolheria? A primeira recompensa imediata ou a segunda recompensa? Você se contentaria em ser dono de um pedacinho de terra à beira-mar ou você se esperaria para ser dono do mundo inteiro? É claro que é a segunda opção. É mais ou menos assim, irmãos, que muito imperfeitamente se pode comparar o que nós podemos ter neste mundo e o que Deus tem para nos oferecer. O que nós podemos conquistar durante o tempo da nossa existência aqui e o que nós temos já preparado para nós, com toda certeza, que nos espera na eternidade, quando Cristo vier e consumar a sua obra neste mundo. Como ele diz para os discípulos: quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os tronos deste mundo não devem nos iludir, irmãos, porque há um lugar para nós ao lado do trono de Deus. O amor define tudo aqui. Quem é que está falando isso? Quem é que está ensinando esses princípios? É Jesus. Paulo, em 2 Coríntios 8, 9, diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre e veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Jesus não se apegou às riquezas que possuía. Jesus não se apegou ao seu trono, à sua glória. Ele deixou tudo para vir até nós. Então, ele tem legitimidade para nos pedir para deixar tudo
e irmos também a Ele, não é verdade? Jesus deixou tudo e desceu até a cruz para nos comprar para si, Filipenses 2, 5 a 11. Ele se fez um de nós, para que nós sejamos feitos filhos de Deus, como só Ele é filho de Deus, de um modo legítimo e completo. Se nós somos eleitos em Cristo. E ao pedir que nós deixemos tudo por Ele, Ele não pede nada que Ele mesmo não tenha feito em primeiro lugar. Como diz a primeira carta de João, no capítulo 3, não é? Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Amém? Então, irmãos, a questão aqui é simples. Quem quiser ganhar a vida precisa dar a Cristo a sua vida terrena em primeiro lugar. Se você quiser garantir o seu coração, na sua alma, que você está destinado à eternidade com Cristo, se você quer ter paz no seu coração em relação a isso, então, viva de acordo com essa regra. Morra para o mundo e viva para Cristo. Então, eu quero fazer aqui algumas aplicações e depois nós vamos orar. Primeiro, eu quero deixar uma preocupação com vocês, né? Para nós cristãos, diariamente precisamos nos certificar que Jesus é o único dono do nosso coração. Que nós não dividimos o nosso coração com Cristo, porque se fizermos isso, Cristo se retira. E temos uma pergunta teste, que pode nos servir para apurar isso. A pergunta teste é a seguinte: o que ocupa os meus pensamentos? O que está presente na minha mente de manhã quando eu acordo? Qual é o meu primeiro pensamento? Qual é o meu último pensamento quando eu vou dormir à noite? Isso é o dono do meu coração. Então, são coisas que nós podemos aferir com uma certa simplicidade e facilidade. Quero também deixar um desafio, não é? Você precisa impedir que a sua mente seja tomada pelos valores deste mundo. De que maneira? Vigiando em oração, em leitura bíblica regular, enchendo a sua mente com a cosmovisão cristã do reino de Deus, os valores que Cristo traz para os seus discípulos, para os seus ouvintes imediatos e também para nós. É o que precisamos fazer. E, por fim, eu quero justificar tanto a preocupação quanto o desafio. A questão é que um coração dividido traz incerteza e insegurança em relação ao nosso destino eterno. É por isso que muitos crentes não têm certeza da sua salvação. É porque lá no fundo, no íntimo, eles sabem que eles não amam a Cristo acima de tudo. Por isso a incerteza permanece, martelando em suas mentes e em seus corações. Porque eles sabem que não amam a Cristo acima de tudo. Para os não crentes, também quero deixar uma preocupação. Só há uma forma de se garantir a vida feliz na eternidade, é tendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas é bom que você pense, porque a vida aqui tem prazo de validade. Quero também deixar um desafio, que você entregue hoje a sua vida a Jesus. E eu lhe garanto que as suas angústias, os seus medos, as suas incertezas, que muitas vezes assaltam o seu coração, serão mudados em esperança e certeza da vida eterna. E quero deixar também uma justificativa. A vida humana neste mundo é breve e cheia de sofrimentos e lutas. O que a gente aprende aqui com essas palavras de Jesus é que os fiéis, os justos, aqueles que amam a Deus e que vivem uma vida de retidão, de correção diante do Senhor, também sofrem nesta vida. Como nós vimos no capítulo 10, os seus inimigos podem estar dentro da sua própria casa. Mas nenhum sofrimento ou luta que agora nós possamos enfrentar se compara com a eternidade em afastamento de Deus, em sofrimento eterno, onde Jesus diz que será um lugar de choro e ranger de dentes. Então é justificável
que você se preocupe com essas questões relacionadas à vida eterna, não é? E com base nisso eu quero orar, irmãos. Quero falar com Deus a esse respeito. E eu louvo a Deus porque o Senhor faz tudo perfeito. Ele faz tudo maravilhosamente perfeito e alinhado aos seus propósitos, não é? Vocês se lembram qual foi o primeiro texto lido aqui? Quem se lembra? Precisando de fósforo, hein, irmãos? Estão precisando de fósforo, hein? A memória está curta. Então, eu não combinei com o irmão Roberto, não. Mas veja o que foi lido aqui no verso 10. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Olha só. Isso não foi combinado, irmãos. Não por mim. Mas acho que Deus combinou com o irmão Roberto. Olha, lê esse texto porque tem a ver com a mensagem que será trazida. Vai ser uma forma de o povo entender que é Deus que está falando, não é? Então, irmãos, que nós possamos ouvir a voz de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio santo e bendito de mais uma vez podermos ter aqui, ó Deus, investido esse tempo na instrução que a Tua palavra tem trazido para nós. Obrigado porque as Tuas palavras não são palavras vãs, não são palavras de homem que caem por terra, as Tuas palavras permanecem e elas não voltam vazias. Então nós estamos certos de que elas não voltarão vazias para Ti nesta manhã, mas elas cumprirão todo o propósito para o qual elas foram designadas por Ti. O que nós queremos é abrir os nossos corações. E te pedir, Senhor, que Teu Espírito nos ajude a sondar os nossos próprios corações, o nosso íntimo, para verificar, ó Deus, se nós estamos amando outras coisas, ou pessoas, ou bens, além do amor que nós devemos a Cristo. Se há ídolos em nossos corações, se assim como aquele jovem rico, nós amamos mais o que possuímos do que a Cristo e, consequentemente, somos possuídos por aquilo que amamos. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha destronar os ídolos do nosso coração, que o Senhor jogue por terra todo falso Deus que nós estamos acalentando na nossa alma, Senhor. Seja riqueza, sejam bens, sejam pessoas, sejam opiniões, sejam pontos de vista, sejam temores, ó Pai, sejam ideias malignas que têm prevalecido no nosso coração, porque o discurso é forte, é constante, nós somos bombardeados o tempo todo por esse discurso. Que o Senhor nos liberte, que o Senhor quebre as cadeias e os grilhões da nossa alma, para que nós sejamos libertados, ó Deus, deste cativeiro, e possamos, ó Deus, com liberdade, consagrar a nossa alma, o nosso coração, o nosso íntimo, inteiramente como um trono dedicado a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os desafios que temos, porque são grandes. Não é fácil, ó Deus, viver uma vida equilibrada neste mundo. Não é fácil usar os nossos bens, ó Deus, para beneficiar os outros. Não é fácil fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, usar as riquezas que nós temos para ajudar aqueles que precisam. Ó Deus, para fortalecer a vida daqueles que têm tão pouco, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a coragem necessária para que nós possamos nos abrir nesse sentido, Pai, de fazer, ó Deus, com que os bens que o Senhor nos tem dado sejam divididos, sejam compartilhados, assim como acontecia na igreja do primeiro século, que nós possamos ter, ó Deus, compaixão daqueles que estão sofrendo ao nosso redor e fazer com que as riquezas que o Senhor nos deu, ó Deus, sejam canalizadas como instrumentos de bênçãos, de suprimento, ó Deus, de apoio, de suporte para a vida dos nossos irmãos que estão sofrendo e nós temos conhecimento do seu sofrimento. Então ajuda-nos, ó Deus, a usarmos as riquezas deste mundo
ó Pai, para podermos angariar a alegria, a convicção e a certeza de que nós estamos entronizando Cristo em nossos corações e não as riquezas, e estamos fazendo dos bens que o Senhor nos dá instrumentos de justiça, onde nós podemos amenizar a dor e o sofrimento que é provocado pela injustiça desse mundo, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos a boa medida para todas essas coisas. Instrui o nosso coração e a nossa mente no sentido de sermos bons mordomos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e que jamais, ó Deus, essas coisas nos possuam, mas que Cristo seja o único dono do nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, e oramos também para que o Senhor traga aos nossos corações a serena certeza e a convicção de que há uma recompensa gloriosa esperando por nós. E que tudo que nós pudermos ajuntar e amealhar neste mundo, ó Deus, não é nada, é lixo, perto da riqueza e da glória que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Então nós oramos, Senhor, traz aos nossos corações esta convicção, para que aquilo que fizermos, daquilo que o Senhor nos dá, seja feito com alegria e não com tristeza. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.